É sempre de cima, amiga. Poxa, Qualquer coisa, E câmera, assim, luz. Não rolou, assim, não. né? Vai no escuro mesmo, gente. Começou? Então, beleza, gente. Vamos. Começou. Vamos. Let's. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio da terceira temporada do Coletivo Ser. E com um tema que é bastante questionado, tem bastante dúvidas. Volta e meia nas nossas redes sociais vem algum tipo de pergunta a respeito de uma das letrinhas mais esquecidas, menos conhecidas, menos exploradas e discutidas nas letrinhas LGBTQIA+, que é a letrinha A. E para isso trouxemos um convidado especial hoje para discutirmos a respeito, tirarmos nossas dúvidas, a experiência vivida pelo nosso convidado, a nossa experiência clínica, e vai ser um daqueles bate-papo bacana que a gente tem de vez em quando. Vamos lá, Ana, e aí? Eita. Olá, eu sou Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista e sexóloga, e estamos aqui para conversar sobre o tema, que depois a Marina vai apresentar o nosso convidado, né, Marina? Mas primeiro vai Tereza. Não tinha dado uma pausa aqui para mim. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim? Olá, coletivas. Estou bem ansiosa por esse tema hoje, né? Que o Rafa já deu uma introdução. Eu acho que a gente vai aprender bastante. Como ele falou, é um tema que realmente pouco a gente sabe. Eu acho que gera dúvida, muita dúvida, na verdade, né? Nas pessoas em geral, assim. E eu acho que vai ser bem bacana. E é isso. Má? Olá, eu sou Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e também estou super animada com essa temática de hoje, que a gente, quanto mais tempo a gente tem de clínica, a gente mais vê no nosso consultório, né? E também no contato com as pessoas sempre aparece essa temática, né? Que ainda, infelizmente, é uma temática polêmica, talvez até pela cultura, né, ser muito focada numa glamorização do sexo, né? E aí eu acho que a sexualidade entra de uma forma contestando essa glamorização. E a gente recebeu aqui hoje Walter Mastelaro Neto, e nós conhecemos ele na Unifesp. Uma vez ele deu uma aula para nós lá no Núcleo Trans, e foi um bate-papo super legal, a gente amou, e por isso que a gente achou muito válido trazer ele hoje. Seja bem-vindo, Walter. Se você pudesse apresentar um pouquinho. Olha, muito obrigado, é um prazer estar aqui sentado, mesmo que virtualmente, com vocês. Meu nome é Walter Mastelaro, eu tenho 33 anos, sou advogado, moro aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa sexual, sou uma pessoa não monogâmica. Deixa eu ver, nem sei mais o que eu sou, porque sou tanta coisa, não estou sendo tanta coisa também nesse isolamento, que nem sei mais como me apresentar. Eu sou bi, sou pan. Eu atuo atualmente hoje na frente do Núcleo de Saúde e Diversidade, da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da aldeia de São Paulo. Então, questões de saúde acabaram de forma em uma atividade voluntária um pouco mais próximas da minha atividade. Eu falo isso porque, na verdade, com o que eu atuo é bem o oposto. Eu normalmente atuo com um societário contratual, um pouquinho diferente de sexualidade, de saúde, uma área um outro lado do direito. Mas, sei lá, né? É a vida. Acho que a gente gosta de estar jogado em várias áreas, assim, e vamos ver o que acontece. Falar sobre a sexualidade, obviamente, para mim é muito legal, é muito interessante. Há alguns anos já eu me identifico como assexual e eu entendi que provavelmente ia precisar falar sobre a sexualidade por aí se eu não quisesse que outros Walterzinhos crescessem também sem saber que poderiam ser assexuais. Então, tranquilo. Hoje
participo de alguns grupos, integro um coletivo que fala sobre a sexualidade, o coletivo Abrace, e é isso. Em geral, vamos que vamos. Legal. Sejam muito bem-vindos, Walter. Obrigado pelo convite. Eu e o Bernardo já Obrigada por aceitar, participamos. né, o convite. É verdade. É que eu tinha feito uma gravação anterior agora, gente. Eu estava na frase ainda. Mas eu e o Bernardo, uma vez, participamos de uma mesa redonda também, né, Walter, com você. E eu gostei muito daquela mesa que Sim. falava do QIA+. Foi muito legal. Bom, como proposta aqui de roteiro que levantamos, e a nossa ideia, né, Walter, é sempre passar uma informação de vivência, mais a informação acadêmica, vamos dizer assim, para abranger desde pessoas não profissionais da área a pessoas profissionais da área, tá? Então, sinta-se à vontade para assumir o discurso aí. Sem problema. A primeira perguntinha foi: o que é a sexualidade? Olha, o que é a sexualidade? Eu acho que antes de responder o que é a sexualidade e talvez, né, até passar sobre o que não é, eu acho que eu vou começar hoje ir por um outro lado. Eu vou Boa. dizer o seguinte: às vezes a gente busca muito, e a gente é muito procurado assim para buscar uma definição, tipo, o que é, o que não é, eu sou ou não sou, né? Especialmente nesse mundo onde todo mundo é nada, todo mundo é tudo, a gente parece que fica buscando muitas regras para se encaixar em algum lugar, porque como é bom estar encaixado em algum lugar, mas também como é difícil estar encaixado em algum lugar. Então, eu acho que, especialmente quando a gente para pensar sobre a sexualidade, isso depois tem até um motivo, a gente pode ou não discutir sobre isso, mas independente do conceito que a gente usa para entender a sexualidade, né? Se você se entende assexual, se você acha que essa ideia faz sentido para você, é o que para a gente, né, como movimento social, é o mais importante. E eu digo isso porque a gente muitas vezes repete, tipo, olha, sexualidade não é trauma, sexualidade não é doença, sexualidade não é isso, né? E muitas vezes algumas pessoas, por N questões, podem estar em um momento em que se dizerem assexuais é muito mais seguro, muito mais confortável e permite, inclusive, com que elas se aproximem de algumas experiências da vida delas de uma forma muito mais segura, né? Muito mais confortável. E depois as pessoas dizem, olha, tá vendo que é como aquela pessoa ali não era sexual, ela era só tava com um monte de trauma, precisava se resolver. Eu acho isso ofensivo, acho desumano, acho útil, assim, nesse tempo de hoje, começar por aí. Mas, né, então, no final das contas, o que é a sexualidade? Apesar disso tudo que eu falei, e no sentido oposto também, a gente acabou pensando muito sobre como definir a sexualidade. E a gente segue uma definição muito padrão, né, dentro de um movimento internacional que diz, olha, a sexualidade é uma identidade sexual e é uma identidade marcada pela ausência de atração sexual. Então, quando você diz, olha, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou bi, sou pan, você normalmente está marcando uma atração sexual específica por alguém. Quando você está falando em assexualidade, a gente está falando que essa atração sexual ela não existe, em regra, ou ela existe muito pouco, né? Porque a sexualidade ela é um espectro muito grande de muitas identidades. Então, sempre que a gente fala na não existência dessa atração ou em uma baixa existência dessa atração, a gente está falando da sexualidade. O que talvez possa deixar muita gente confusa é entender o que então seria essa, né, essa atração sexual, essa ausência de atração sexual. E para tentar deixar de uma forma assim o mais simples possível, eu poderia tentar dizer que é o seguinte: a atração sexual, né, você não sente isso quando você não sente um desejo específico de se envolver em atividades sexuais contra outras pessoas. Se você não sente isso, a gente está dizendo que você provavelmente não sente atração sexual e você tem uma grande possibilidade de ser uma pessoa sexual. Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando aqui nessa questão, e uma das coisas que a gente bate muito na tecla é na sexualidade fluida. Uhum. E como que a assexualidade também entra nessa questão da fluidez, né, do poder ser algo e poder não ser também. Fiquei pensando também quando você se apresentou, né, tipo pan, bi, eu acho que também
Isso você poderia falar melhor? E acho que também entra na questão da fluidez, eu acho que você podia falar um pouco sobre isso. O que que vocês acham? Você ia falar alguma coisa. Não, deixa o Walter responder o que você perguntou, e aí depois eu já entro. Já estou na fila. Beleza. Tá, olha, qualquer coisa, vocês pulem, porque eu sou a pessoa mais dispersiva do universo, assim. É, A gente também é. Olha que Ixi, maravilha. deu ruim, então. Ah, deu A bom, gente deu vai, bom, sempre dá bom. a gente vai terminar trocando bolo, né? Olha, eu acho que essa questão da fluidez é uma questão, vou dizer que eu acho bem incrível, porque assim, eu acho que muita gente fica apavorada com a ideia de se perceber sexualmente fluido, né? Ou perceber que é fluido. Eu acho que isso vem muito, olha, filosofando, eu tô roubando o trabalho de vocês. Acho que isso vem muito de uma ideia que a gente tenta se prender tanto, você luta tanto, eu sempre falo, você luta tanto para se prender a uma imagem que você constrói de você e de repente você descobre que você não é aquilo e daí você fala, caralho, o que eu vou fazer agora da minha vida? Acho que muito, especialmente quando a gente pensa em pessoas LGBTQIA+, essa questão da fluidez pode ser assustadora para a gente também, porque, né, assim, a gente passa a nossa vida negando que a gente é hétero, de repente você descobre, talvez você possa ser bi, sua atração não funciona só daquele jeito, você não sente atração. Parece que às vezes você sentir isso está negando tudo que todos os seus amigos estão dizendo, que pode ser, por exemplo, pode ser mudado por outras pessoas, e é uma ideia assustadora. Eu acho que às vezes a gente, né, especialmente pessoas LGBTQIA+, não se sentem confortáveis com isso. Eu também tenho uma curiosidade assim para dizer que pensando na comunidade sexual brasileira, a gente percebe uma fluidez muito maior entre pessoas brasileiras do que entre pessoas gringas, né? A gente obviamente não tem estudo sobre isso, por que ou não, né? Por que que isso acontece? Até porque a gente tem pouquíssimos dados qualitativos e quantitativos sobre as pessoas LGBT em geral, mas a gente faz uma presunção informal de que isso vem muito pela própria forma como a nossa cultura lida com a sexualidade e como, né, a gente aprende, por ter uma cultura latina, a lidar de uma forma muito mais fluida com as experiências sexuais. Tanto é que no Brasil, normalmente, a gente costuma dizer que existem 4 grandes identidades sexuais, marcando a identidade fluida como uma grande identidade sexual, assim, porque muita gente se sente confortável de estar nesse espaço, né? Pessoal, apesar disso, eu vou dizer assim, olha, eu acho curioso, porque quando eu paro para pensar na minha história, eu diria que talvez eu tenha tido uma história de pouca fluidez, assim, porque eu passei por um período de confusão muito grande durante a puberdade, assim, que foi quando as minhas primeiras experiências sexuais rolaram, mas eu sempre tive muita certeza de ser bi. Desde sempre, assim. Sempre soube que eu gostava de pessoas, sempre soube que eu gostava, tipo, gostava de pessoas e não me importava com o gênero delas, né? Então, eu acho até curioso, assim, falar. Às vezes, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre fluidez, né? Ou talvez isso também, a gente possa tentar entender isso como uma forma de fluidez, não sei, mas acho que talvez seja uma conversa mais profunda. Porque é isso, assim, eu sempre me vi muito como uma pessoa bi, sempre entendi que a gente tem que estar aberto a ver as suas experiências, né? E não se limitar, assim. Eu acho até curioso. Como uma pessoa não monogâmica, como uma pessoa monodissidente, eu sempre falo, olha, acho que muito mais tenho curiosidade para entender pessoas que são, que sentem monoatração, do que e não assim não vivem uma experiência tão ampla ou variada ou diferente. Eu vou dizer que isso sempre me deixa assim curioso para entender o outro lado, né? Acho que é engraçado porque normalmente as pessoas falam, olha, eu não sei como vocês se atraem. Eu falo, gente, eu não sei como vocês não se atraem, tipo, você não se apaixona por alguém, tipo, é só corpo, aparência? O que que faz você se apaixonar? Ai, posso Me falar um perdi pouquinho já. antes da Pode, T? claro. Só, Mas só é a T. só complementando, eu achei super interessante você falar isso, porque eu acho que traz um pouco daquilo que a gente vê nas identidades de gênero como agênero. E quando você rompe com a caixinha do você precisar estar numa caixinha, você abre as possibilidades
daquilo que você vai se considerar. Então, eu achei muito interessante isso de você ver que os assexuais, eles se sentem mais livres para serem o que eles estão experienciando do que se fechar dentro de uma definição. Tê, eu vou precisar passar na tua frente de novo, só para fazer uma pergunta que eu acho que é importante a gente voltar. Desculpa, mas você falou Monodissidente, não, você tinha eu falado um falei outro várias mono. coisas. Será que é Você isso? falou, não, você Não, falou verdade. vários Monoatração? monos. Não, monoatração, monodissidente e mono... Não monogâmico. Gente, minha memória é meio perdida, assim. Então, não sei. Talvez apareça Também de não novo e lembro. Talvez apareça de novo e a gente descubra. volte, porque eu acho que é importante a gente lembrar os conceitos também, né? Mas aí Justo. depois a gente volta. Vai ter, sai que é sua. Não, Walter, quando você falou assim de atração sexual, né? Uhum. Eu, como ginecologista, eu acabo vendo muitas dúvidas, assim, né, de pacientes e tal, em relação a essa atração sexual e atração afetiva, né? E isso eu acho que realmente gera um questionamento interno muito grande. Então, por exemplo, essa semana, por coincidência, eu atendi uma paciente que me chamou muita atenção, porque ela disse assim, eu não tenho atração sexual, e eu acho que eu nunca tive. Aí eu fui perguntando sobre os relacionamentos, mas como foi o primeiro relacionamento? Não lembro. Como foi o segundo relacionamento? Mas você se sente excitada? Você tem desejo sexual? Você não tem? Como que é? Não sei. Acho que não. Acho que eu nunca tive. Eu não sei o que é isso, né? Eu não me percebo excitada. E aí, quando você pergunta da parte física, aí você percebe, por exemplo, uma lubrificação? Percebo. Minha vagina lubrifica, mas eu não me sinto excitada. Você tem relação sexual? Tenho. E por que você tem relação sexual? Porque eu gosto dele. Mas não é porque eu tenho um desejo, não é porque eu tenho uma atração sexual, não é porque... E eu acho que eu nunca tive, entendeu? Ao longo da minha vida, ao longo de outros parceiros e tal. E aí a gente ficou muito tentando montar esse quebra-cabeça, né? E eu fiquei com essa questão. Até que ponto você pode viver, às vezes, uma relação amorosa, uma relação afetiva, né? Mas você pode até transar, mas de repente você não identifica como uma atração sexual. Você acha que isso é possível? Como que você enxerga isso, assim? Olha, eu vou dizer que aparentemente é uma das coisas mais comuns que acontecem por aí. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer assim, até um leve recorte, né? Quando a gente pensa em pessoas lidas e entendidas como mulheres, existe uma questão de muita dificuldade de acessar até o seu próprio desejo sexual, de reconhecer isso, né? Verdade. Obviamente não é a minha experiência, mas assim, eu cansei já de ouvir quantas amigas contaram que diziam assim, mas eu não sei, eu não sinto atração por esse cara, não sei o que, e uma mãe, uma tia dizia assim, mas é isso que você tem que fazer, você tem que casar e vai transar, e é isso, né? Essa questão de desejo, atração, assim, não existe, a gente não discute isso. Você tem que fazer o seu papel é esse. Então, existe, obviamente, uma questão aqui que acho que, especialmente quando a gente pensa em identidades femininas, em pessoas lidas como mulheres, que há uma dificuldade maior de reconhecer e acessar esse desejo. Mas eu acho também que a gente tem uma questão curiosa. Assim, eu vou dizer que quando, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre sexualidade, eu tinha muita dificuldade para entender o que era desejo e atração sexual. Porque parecia que todo mundo usava os termos variados para a mesma coisa, né? E assim, divulgava tudo dentro de um pacote muito grande, mexia ali e falava, é isso. Tipo, dizia, olha, você está excitado, né? Você tá lubrificado, você tem lubrificação, você tem desejo. A gente fala, olha, não são a mesma coisa. Hoje, eu, pelo menos, dentro da faculdade sexual, a gente consegue separar muito. A gente fala, olha, existe um processo de excitação. O processo de excitação, ele é um processo que ele tem muitos níveis, né? Ele é uma questão biológica. Seu corpo vai se excitar biologicamente, porque ele
ele está programado para se preparar para o sexo, se ele perceber que pode ser que o sexo aconteça, seu corpo vai se excitar. Isso quer dizer que você vai estar sempre excitado? Não, porque a excitação também é influenciada por questões psicológicas, questões biológicas também vão interferir aí. Então, assim, é tudo muito mais complexo do que parece, né? E a gente, é aquela velha história do, olha, você, sei lá, você está excitado, quer dizer que você deseja transar com alguém. Acho que a gente precisa muito superar isso, que é uma coisa que talvez dentro da academia profissionais entendam, mas dentro do senso comum não, né? Que é o que a gente vê acontecendo com muita frequência, assim. Acho que falta uma conversa de qualidade sobre sexualidade, sobre experiências sexuais. Pegando o gancho no que você perguntou também, eu sempre achei muito curioso que parece que competiu a comunidade sexual, que não sente atração sexual, tentar entender o que é isso. Porque eu sempre falo, olha, eu obviamente não tenho formação técnica na área, então eu posso estar errado, mas eu sempre achei muito curioso que eu vi muito mais a comunidade sexual tentando teorizar e entender o que é atração sexual do que outras pessoas. E eu sempre falo, olha, é curioso, né? Porque como é que aquelas pessoas que não sentem aquilo vão tentar definir e entender aquilo que elas não sentem? Porque você sempre vai olhar para o outro e falar assim, tá, essa pessoa está tendo isso e diz que está sentindo isso, então eu não sinto isso. Então, provavelmente, a atração deve ser sentir e experimentar isso. Acho que esse conceito ainda, ele provavelmente precisa ser muito melhor aperfeiçoado e tanto por pessoas alossexuais, que não são assexuais, quanto por pessoas assexuais. Porque só talvez assim a gente consiga entender um pouco melhor sobre tudo isso. Mas Acho para que tentar isso fechar... Oi, pode falar. Ó, tá vendo? Já começa. Eu acho que isso entra na mesma questão dos trans, na mesma questão gay, que é essa coisa assim, como se a academia fosse a norma e LGBTQIA+, fosse a dissidência da norma. Então a gente fica aqui os deuses do Olimpo na norma e os outros têm que nos acessar para trazer o material da pesquisa. Eu concordo, mas junto com a academia eu ia falar, né, que se a gente for perceber as dificuldades de entendimento de identidades que não estejam na norma, diz respeito ao discurso utilizado, que se calça no científico. O científico é importante, mas quando a gente fala em sexualidade, a gente tem um perigo disso. Tem coisa que empiricamente dá para compreender na sexualidade, mas aí que é meu amor pela psicanálise, que é a análise do discurso e da individualidade, porque é muito qualitativa a vivência sexual. O fato das pessoas ali, eu até anotei aqui, né, que eu gostei que o Walter já começou, eu acho importante também o que não é a sexualidade, que não é psicopatologia, que não é uma condição que gera sofrimento, que é uma identidade. Não é? E eu acho que com esse fato, sexualidade, gente, se vocês perceberem, é um dos discursos que mais tenta simplificar tudo, bota numa caixinha e joga na sociedade. E é isso, gente, é desse jeito que faz sexo, é isso que é atração sexual, essas são as normas. E ninguém discute porque é um tabu. Então é bem... Entende? É complicado, porque... De um lado, daí nós temos o discurso científico reforçando mais ainda as caixinhas, essa necessidade humana de pertencer, daí sai correndo desesperado. Se eu não pertenço, eu entendo a paciente da Teresa, porque se a maioria fala isso e eu não sinto isso, tem algo de errado, não é? Mas a questão da heteronormatividade, como eu sempre trago aqui, como é o discurso dominante, tá vendo? Como não afeta só as bichas, só as trans, afeta as héteros também, afeta as pessoas assexuais, afeta todo mundo que tenta seguir um discurso dominante. Gente, não existe regra na sexualidade. Cada vez que eu atendo mais pessoas e conheço histórias individuais, eu falo, Senhor, gente, é isso. Cada caminho é um caminho, inclusive na construção. O exemplo que o Walter deu mostra como a cultura, olha que interessante, empiricamente a cultura é uma variável sim importante, porque o grupo latino apresentou identidades mais amplas de assexualidade do que o grupo gringo, por exemplo. Olha a cultura tendo algum efeito nessa diferença. Então, calcule na sexualidade hétero, na homo, na trans, nas identidades.
nós temos que olhar para a cultura, sim, como um fator dominante de discurso. Eu queria... Pode falar, Teresa. Não, na verdade eu só queria entender, né, como eu trouxe esse caso e diante do que a Ana e o Rafa também falaram dessa questão cultural e tudo. Então, assim, uma pessoa que se considera assexuada, ou uma pessoa que ela não tem essa atração sexual, essa pessoa, na prática, ela pode ter uma relação sexual, ela pode ter desejo sexual e ela pode ter uma atração afetiva, não é isso? Ela pode ter tudo isso, como ela pode também Pode não ter nada disso. Não ter nada disso. Como o Rafa falou, né? Não existe uma regra, né, Rafa? Até porque o amor afetivo foi que eu lancei um vídeo coincidentemente essa semana falando de amor erótico e amor romântico, ter nas pessoas consideradas com atração sexual, público hétero, homo, existe também essas duas frentes de amor erótico e amor afetivo. A velha história, tô confundindo um puta amor romântico com uma bela de uma transa que me gerou um orgasmo, um reforçador positivo naquele momento. É o homem da minha vida. Amor, você acabou de conhecer o cara. É uma intensidade emocional e a cultura, às vezes, muitas mulheres trazem esse relato, às vezes. Por quê? Porque você só pode se entregar e sentir isso se tiver afeto. É cobrado também isso, né, Tê? Mas do mesmo jeito que hoje também se fala muito assim, que você não deve iniciar uma atividade sexual, por exemplo, se você não tiver com vontade, né? Que isso seria tipo forçar a barra. Então, até que ponto isso né? Então, quando uma pessoa fala e diz assim, eu tenho uma vida sexual, por exemplo, essa paciente, ela me contou que ela transa em média 4 vezes por semana, mesmo não sentindo atração sexual, né? Então, assim, mas ela não sente nem atração e nem se percebe excitada. O corpo tem os sinais de excitação, mas ela não se percebe excitada. Então, por isso que eu trouxe nesse sentido, do tipo assim, também a gente fala que, né, que você só deve começar um ato sexual quando você tem vontade, quando você se sente excitada ou isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo também tem esse outro lado da moeda, né? Eu não sei se Eu acho, Tê, que a gente entra numa uma discussão também sobre, assim, o que faz uma pessoa ter uma relação sexual e, assim, até porque se ela não está incomodada, né, ela se pergunta assim, será que eu sou igual a todo mundo? Não. Mas se ela tivesse, será que ela se incomoda? Porque, assim, se é algo consensual, mesmo que ela não esteja sentindo aquilo que a expectativa diz, né, que ela deve sentir, não necessariamente ela está sofrendo, ou ela não deve fazer, né? E aí eu queria discutir um pouquinho com o Walter sobre os assexuais estritos, para a gente fazer essa distinção, talvez colocar o espectro, assim, né? Qual a variabilidade de manifestação, assim. Acho que talvez antes a gente precise discutir um pouco. Eu tô que atravesso. O Rafa tá até dando risada, né? Antes a gente precisa discutir um pouco, só para eu não esquecer também, porque eu também vou indo. Bissexual e assexual, que você colocou aí, que você falou, né? Eu sou assexual, bi e monoafetivo, não monoafetivo, né? Deus que me livre se eu falar. Você fez uma sopa e talvez fosse melhor dividir a sopinha para as pessoas entenderem melhor tudo isso. Assim, quando a gente pensa, né, na sexualidade lá atrás, ou a gente pensava, porque tentar voltar um pouquinho, a sexualidade ela passou a ser aceita dentro da academia, porque a comunidade sexual, para tentar se validar, buscou se firmar muito em uma linguagem científica. Porque quando a gente começou a falar sobre a sexualidade, né, a sexualidade era apontada só como uma doença. As pesquisas sobre sexualidade
sempre tem aquela nuvem nebulosa que você não sabe se as pessoas assexuais estavam marcadas, se eram só pessoas que não tinham interesse em sexo, né? Quando a gente pensava nas primeiras pesquisas sobre comportamento sexual, assim, então. E daí a gente tinha assim, uma ideia corrente de que pessoas que não tinham atração sexual, não tinham desejo sexual, eram pessoas que eram doentes, tinham alguma questão e aquilo precisava ser curado. A comunidade sexual começou a se organizar para discutir muito abertamente sobre isso, porque, obviamente, mesmo dentro do movimento LGBTQIA+, mesmo a gente tendo manifestos sexuais desde os anos 70, não se tinha muito espaço para discutir sobre a sexualidade. E eu consigo até entender, né? A gente está falando de um espaço onde o sexo passa a ser libertário e as pessoas acabam não tendo interesse em não discutir sexo quando o sexo, aquilo que elas buscam está sendo cortado. Elas não queriam ouvir falar de alguém que fala assim, mas eu não quero transar. Fala, fica quieta aí na sua, tipo, que a gente quer transar e foda-se, vamos transar, tipo, floor power e acabou. Então, uma coisa que daí, dentro da academia, quando a comunidade começou a se aproximar da academia para discutir a sexualidade, era mostrar como as experiências das pessoas assexuais eram normativas. Vamos usar bem esse termo, assim. Como pessoas assexuais eram exatamente iguais às pessoas que não eram sexuais, que foi esse o caminho que a comunidade assexual escolheu. Então você dizia, olha, né, eu, Walter, estou aqui, não sou assexual, não tenho interesse sexual em transar, não sinto atração sexual, mas eu gosto de pessoas de qualquer gênero. E daí as pessoas diziam, mas como, né? O que está acontecendo? Então, para tentar falar sobre isso, foi aí que a comunidade sexual tentou falar sobre experimentar diversas atrações de forma diferente. Foi aí que a gente começou a falar sobre atração romântica, atração sexual, atração estética, sensual, sensorial. Então, quando a gente pensa em pessoas assexuais, esses termos eles são muito comuns, porque a gente entende que a atração sexual ela acaba muito fortemente englobando as outras atrações e é muito comum que uma pessoa que sinta atração sexual sinta uma puxão muito forte por essa atração e não consiga às vezes muito separar o que ela está sentindo. Se às vezes ela só quer dar um beijo na pessoa, se ela quer transar com a pessoa. Às vezes o amasso que ela está dando é muito legal, porque às vezes ela está dando aquele amasso dela já começa, ela fica excitada, outra pessoa já fica excitada e pum, transamos, né? Acabou. Será que era isso que a gente pretendia? Não sei. Para a comunidade sexual às vezes é um pouco mais fácil, porque em geral as pessoas não sentem atração sexual. Então a gente consegue entender um pouco com um pouco mais cuidado, às vezes, do que você está sentindo, alguns processos, assim. Então, é muito comum que pessoas sexuais não sentindo atração sexual falem sobre as suas outras atrações. Nesse sentido, a gente costuma usar muito mais a atração. A gente travou. Tentar discutir o que é romanticidade, o que é romantismo, o que é atração romântica nos tempos de hoje, que é uma questão muito mais sei lá, se falam sobre sociedade líquida, a gente está falando sobre uma questão completamente gasosa, porque o que é romântico hoje aqui, né? É romântico numa sociedade para uma pessoa, não para outra. Então, existe um movimento muito forte para se falar, estudar e se compreender romanticidade. Você quer falar, Marina, Não, agora? não, pode terminar, desculpa. Tá, então é isso. A comunidade assexual ela costuma se usar como muito mais falando sobre essa ausência de atração sexual, por exemplo, o Walter é uma pessoa sexual estrita, mas é uma pessoa bi, dizendo que em algum nível eu sinto atração romântica por pessoas independente do gênero delas. Então, gente, eu tô com um comichão, assim, para perguntar isso, que me veio uma super dúvida. Igual esse exemplo que você deu aí. Tipo, você tá com uma pessoa, tá lá tendo uns amassos, não sei o quê. Aí as duas pessoas estão excitadas, ou sei lá, pelo menos você sente que você tá excitado. A sua excitação não gera um impulso para ir para atividade sexual? Ou assim, o que você considera como atividade sexual? Seria uma atividade genital? Ou se rola uma masturbação ali entre as duas pessoas, isso não é considerado sexo ou é?
Tipo, como que é essa vivência? Olha, eu acho mais fácil tentar responder da minha experiência, porque, né, eu sempre pergunto assim, até essa pergunta, o que é sexo? Eu acho que é uma questão até hoje talvez polêmica. Sim, Porque tem gente que vai dizer, olha, só é sexo se tiver penetração pênis e vagina, né? E você, às vezes, escuta de pessoas que não possuem pênis e vagina dizendo isso. Daí você fala, mas então você não faz sexo, né? Pelo que você está me dizendo. E a pessoa fica... "Ah!" Então, eu acho que ainda é uma questão polêmica. Eu, pessoalmente, acho que sexo é qualquer atividade envolvendo prazer entre aquelas duas pessoas, assim, e que você busca uma atividade de excitação sexual naquela atividade. Porque eu acho que sexo não precisa ter contato. Eu acho que algumas atividades sexuais não vão ter contato, eu não posso dizer que então sexo sempre vai ter contato. É óbvio que sexo não vai ter penetração, mas para mim sexo provavelmente busca prazer e excitação sexual, tanto em você quanto no outro, né? Seja contato ou não. Por exemplo, é, não é a mesma coisa, mas BDSM a gente sempre fala, né? Existe BDSM que tem práticas de sexo e BDSM que não tem práticas de sexo. Para mim, a ideia é muito similar, assim. E daí, como é que funciona? Eu não sinto atração sexual. Então, isso quer dizer que, mesmo que eu transe com uma pessoa, mesmo transando com aquela pessoa, eu não sinto atração sexual por ela. Eu posso estar sentindo muitas outras coisas. Eu posso ter estados, com certeza. Eu posso estar aproveitando aquela experiência, porque ela vai ser uma experiência prazerosa. Eu tenho outras atrações. Vou sentir sensorialmente estimulado porque eu estou com aquela pessoa. Eu vou me sentir psicologicamente, mentalmente estimulado porque eu tô com ela, né? Eu tô curtindo aquele ato. Então, só que a atração sexual em si não é o que me move e não é o que me motivaria a nem iniciar ou, sei lá, continuar aquele ato, assim. É algo que eu confesso, assim, eu acho muito mais complexo de explicar ou de falar sobre isso, porque uma coisa que eu entendi muito novo é que o que eu sinto durante a prática de uma atividade sexual é completamente diferente de o que uma pessoa que não é sexual sente. E o que, né, eu posso até adiantar assim, o que lá atrás, antes de me entender como sexual, me deixava muito confuso era justamente isso. Esse, essa diferença que era tão grande, tão gritante, para mim era completamente perceptível e para outra pessoa não era. Né? Isso me deixava incomodado. E a pessoa dizia assim, mas se você não sente isso é porque você é quebrado, você é doente. E eu pensava, gente, mas que bosta isso, né? Que bosta não sentir, mas que bosta você me dizer isso. Tipo, vai catar. Então, eu acho pelo que... Pode falar. desculpa. Pelo que eu Não, entendo então, tipo assim, se você acaba tendo uma relação sexual, mas isso não foi aquilo que começou, né, que motivou aquele encontro. O que motivou o encontro eram outras questões, talvez afeto, talvez, né, mas mesmo que você termine nisso, não é isso que você esperava, tipo assim, não é isso que te motivou a ter aquele encontro com aquela pessoa. olha, eu não sei se eu colocaria dessa forma, porque, por exemplo, deixa eu pensar em uma outra forma de dizer assim, olha, eu confesso, né, vou abrindo aqui, eu tenho pouca experiência sexual, não é do meu feitio buscar experiência, sei lá, eu não vou buscar uma experiência de sexo casual, porque não, para mim não tem nada interessante nisso. Eu prefiro fazer qualquer outras coisas, acompanhado ou não, do que fazer sexo casualmente. E porque simplesmente é isso. O sexo, para mim, ele não é tão interessante. Eu consigo entender quão prazeroso ele é, mas acho que não tem o mesmo apelo. Né? Assim, é o que eu melhor posso Uhum. colocar, sem, às vezes tentando ser mais neutro, assim, até porque às vezes a gente toma muito cuidado na comunidade sexual para não parecer que existe uma certa moralidade ou julgamento sobre alguma prática de alguns atos, assim, que Sim. acontece. Infelizmente, existe muita moralidade dentro da comunidade sexual também, né? A gente está em um país bem moralista, então, obviamente, pessoas assexuais também vão acabar sendo um pouco moralistas. Mas eu tenho, por exemplo, amigos assexuais que gostam muito de praticar sexo casual. E se você pensar só em uma análise talvez de comportamento sexual, você nunca diria que aquela pessoa é assexual, né? Eu até falo, talvez eu possa ter um pouquinho mais
entre aspas, né, um comportamento que se espera de uma pessoa sexual que não está buscando sexo casual por aí, mas eu tenho amigos que curtem, gostam muito e estão muito disponíveis, e as pessoas nunca, talvez, imaginassem que ela é assexual por esse comportamento. Então, eu acho, às vezes, meio complicado pensar, né, seguindo assim dessa forma, se queria ou não, porque talvez a gente volte para aquela pergunta lá, por que alguém faz sexo? Eu acho que alguém faz sexo por milhões de motivos. Eu estava pensando nisso, que mesmo é a liberdade, né, gente, das associações criadas, inclusive com o sexo. Às vezes, uma pessoa assexual que gosta de encontros casuais, a gente tem que entender que não é a busca de fluidos, aquela coisa orgânica, às vezes é simplesmente o gosto de ver o outro fazendo isso, e isso é uma experiência sexual incrível. Às vezes é uma conexão afetiva que rola numa conversa antes. Gente, sexo é muito individual, é só a gente pensar nos fetiches. E é legal pensar, não é porque uma pessoa é assexual que não tenha fetiches também, porque isso não é do campo penetrativo e só apenas biológico. Para mim, então, tem a ver com essa questão de associações, né, gente? De que tipo de associação. E sim, uma pessoa assexual tem liberdade de ter associações positivas com o sexo, mas não tem a mesma relação, às vezes, que um hétero praticante que sente prazer ali com a penetração, não é? Porque até a gente mesmo que curte e sente a atração sexual, tem dias que não tem isso, tem dias que o sexo é amorzinho, tem dias que o sexo pode ser fetiche, tem dia... Para mim é isso, é a relação estabelecida com a cena. Eu até lembrei também de um outro caso, lá do ambulatório até, que era uma mulher cis, hétero, ela era casada, e assim, e ela chegou porque, no momento, ela só queria a masturbação, o autoerotismo. E ela tinha perdido totalmente a atração sexual pelo parceiro, né? E aí a gente questionou se existia uma atração sexual por alguma outra pessoa, em filmes, atores, sei lá, algum artista, né? E não. E ela dizia que não, que ela tinha perdido a atração sexual por pessoas, né? Mas que ela estava gostando. Eu me lembro que ela falou assim, essa cena: eu pego minha cerveja e vou para o banheiro. E lá eu me satisfaço. É minha latinha de cerveja no meu banheiro e assim, tô feliz, é isso. Tá vendo? Então, só que aí eu fiquei na dúvida, né, desse tipo, será que a gente poderia dizer que hoje ela se encontra, né, na sexualidade ou não? Ou também não precisa dizer se ela se encontra ou não, ela está feliz e ponto, né? Eu acho que é muito o que a pessoa se considera, É a né? parte que eu mais me apeguei. Tô feliz. Falei, tá ótimo, então. Não tá rendendo prejuízo, não tá havendo sofrimento psíquico, nem angústia. Exatamente. Eu costumo A falar gente muito não isso, precisa tipo, classificar, cada um, né? tipo, você tá feliz assim, meu, não vou mexer nessa questão se a pessoa tá feliz assim. Agora, se ela chega e fala assim, meu, não, isso está me causando um extremo sofrimento, eu preciso entender o que está me acontecendo, aí a gente mexe e tenta entender o que está acontecendo. Mas maravilhosa, né? Ela não levou Eu acho ótimo. Ela não levou como sofrimento, né? Mas ela levou o questionamento do tipo, por que eu não sinto mais atração sexual por ele nem por ninguém mais, né? Tipo assim, eu só sinto agora por mim. Minha latinha de cerveja no banheiro e tô feliz, né? Sim, talvez ela estivesse precisando se sentir mais atraída por ela, né? Eu Talvez. pensei num alto investimento. Às vezes é uma fase que tem que até analisar o que está acontecendo ao redor dela. Às vezes ela está se valorizando mais, entende? É um alto investimento. Talvez. Aí é muito individual, tá vendo? A construção é sentar com essa mulher e conversar e avaliar. Entender. Mas, gente, que massa! Imagina ela cervejinha. Oi, gente, estou indo bater uma seririquinha, já volto. Maravilhosa a construção de prazer dela. Eu acho ótimo. Acho que eu vou dizer que eu me lembro de uma colega que ela dizia que, por exemplo, assim,
que ela sempre dizia, eu sentia atração, mas a gente foi conversando, assim, e ela sentia atração até o momento em que ela casou e ela engravidou. E depois que o sonho dela sempre foi ser mãe. E depois que ela teve o filho dela, ela não tinha mais interesse, para ela o sexo não tinha mais função. E a gente falou assim, olha, mas será que então você lá atrás sentia atração ou você achava e nomeava aquilo como atração? Porque aparentemente pelo que você falou, nada assim mudou, o que você sentia, nada, só que o grande motivador era ter um filho biológico, e você conseguiu, e depois que você conseguiu aquilo, tipo, mudou, né? E óbvio, eu acho que as questões são muito mais complexas, existem milhões de coisas por aí. Inclusive, muitas vezes, eu confesso assim, muitas vezes, muitos grupos de estudo se aproximam da comunidade sexual para tentar estudar o comportamento sexual, e a gente fica muito arredio a isso. Ah, eu conheço alguns grupos de pesquisa sobre sexualidade aqui do país que já tentaram conversar com algumas pessoas sexuais para fazer algumas pesquisas assim, a gente se sente muito desconfortável, porque é aquela história, parece que você está virando um rato de laboratório para as outras pessoas Sim. entenderem a experiência humana, né? E que, é óbvio, eu acho muito legal e muito nobre entender a experiência humana, mas é muito foda quando você sente um rato de laboratório. Então, a gente é um pouco arredio para essas coisas, mas acontece algumas tentativas, porque acho que é isso, assim, né? Não, é estranho esse tipo. De repente vai fazer o quê? Vai colocar os eletrodos na cabeça, passar um monte de fotografia pornográfica. O que que acontece? Por que que não acontece? Já tá errada aí, já tá Exatamente. enviesada Você desde se o início. citou, né? Imagina, você Você se se citou com citou, essa eu pauta. acho que, tipo... Exato. Posso levantar uma polêmica? Pode. Pode. Polêmica! Quero até aqueles tamborzinhos. É, Lá uma vem. vez, lá vem, o Walter se segura. Uma vez, quando a gente estava lá no Núcleo Trans, até eu e a Marina saímos da reunião te enchendo a orelha perguntando sobre isso. Sobre a questão. Ah, sobre, sobre a questão de tirar dos diagnósticos a diminuição de desejo sexual ou desejo hipoativo. Que dentro dos diagnósticos isso entra como uma disfunção sexual e a gente tem como trabalhar isso. uhum. Dentro disso que a gente acabou de falar, tem um lado que é, se a pessoa está em sofrimento e se ela quer buscar algum tipo de tratamento e tal, por que não a gente poder oferecer esse tipo de tratamento? Hashtag fica aqui a polêmica. Eu Fica aqui. acho, peraí, posso dar um pouco complementando? Eu acho que quando a gente fala em transtorno, a gente fala em sofrimento, né? Então, assim, por um lado, que nem lá quando eu estava introduzindo, falando sobre essa glamorização, que existe culturalmente uma pressão para que as pessoas sejam muito sexuais e que elas tenham isso como algo de peso na vida delas. Algumas pessoas, dentro dessa perspectiva, não se encaixam e sentem que elas estão deslocadas de alguma forma. E muitas vezes elas buscam assim, ai, por que que eu não sou assim? Sendo que minhas amigas falam de sexo, todo mundo fala de sexo, e eu não tenho essa demanda assim, né, de falar e de ter isso como algo importante na minha vida. Algumas vezes na clínica eu trago a questão da sexualidade, o que eu percebo dos pacientes, né, das pessoas que eu converso, é uma resistência muito grande, eu acho que por questões culturais mesmo, de pensar assim, poxa, talvez eu seja assim e tudo bem, assim, né? Não necessariamente isso precisa virar um problema, né? Mas à medida que a pessoa demonstra um sofrimento, eu acho que é interessante a gente trabalhar e ver até que ponto realmente é um sofrimento, até que ponto a pessoa se cobra dentro de uma expectativa cultural, até que ponto, de fato, ela já teve um padrão diferente lá atrás, e aí hoje ela já não sente isso mais, e por isso É. causa
esse sofrimento, porque ela já foi. Mas, assim, pode ter a ver com a fluidez também, que nem a gente fala. A gente pode ser de um jeito numa fase da nossa vida e depois não ser mais. Não quer dizer que a gente vai manter um padrão sempre igual. Eu vou adicionar só um pouquinho, que daí entra a importância das nossas, né? A gente acredita muito na atuação interdisciplinar. Vamos falar dessa pessoa que chega no consultório em sofrimento e beleza, vamos avaliar. Novamente, é muito individual, porque falando da psicologia agora, qual é por que você está sofrendo? Porque você queria estar praticando, não tem vontade, porque você praticava antes e mudou isso, porque você sente que depois de um evento específico aconteceu. Qual é o tipo da angústia? É uma angústia de não pertenço, não encaixo, porque daí é diferente, e isso Porque tem vai uma questão hormonal. direcionando. Exato, daí é a análise, daí a individualidade, a relação estabelecida com o sofrimento, porque às vezes ela está sofrendo por não se encaixar, beleza? Ou às vezes ela está sofrendo porque percebe uma mudança na função sexual comparada a antes, que não encaixa na fluidez. Eu tenho muito essa percepção que é muito individual. Sim. Eu acho que inquestionavelmente é individual, sim. Olha, é que eu me lembro dessa discussão. A gente saiu cada um para um lado, assim, não, tem que tirar, não, mas precisa. É, qual que eu acho que assim, qual que é o grande Você problema, fugiu da né? gente, vai falar a verdade. Você falou, Eu não, acho que acabou meu tempo aqui, eu tinha que ter que ir pois embora. é. Eu acho que o grande problema é que, querendo ou não, a gente continua ainda buscando colocar todo mundo dentro de um sistema, né? E não acho que a gente vai tá longe de derrubar isso. Eu, por exemplo, já cansei de ler psicanalistas, psicólogos escreverem sobre a sexualidade assim, a sexualidade deveria ser uma revolução contra tudo que está aqui, e não é. E a gente, né, as pessoas só querem ser normais. Eles falam assim, gente, mas né, o que é ser normal? E por que você acha que eu deveria ser a sua revolução? Porque eu só quero estar contente e satisfeito comigo mesmo. Não estou aqui para fazer revolução para você. Eu acho que às vezes tentar eu acho que a gente acaba passando muito perto de um discurso dentro da área da saúde, que é sempre, me parece, eu não sou, de novo, eu trabalho próximo à saúde, mas a minha formação não é em saúde, minha formação é em direito, é uma área social aplicada, em que a gente parece que sempre busca algo para olhar e corrigir, né? E essa manutenção, às vezes lá, a gente tem até hoje, né? A gente fala, olha, há mais de 10 anos atrás, quando eu me identifiquei como assexual, a sexualidade já estava nos manuais, listada nos manuais, dizendo, olha, se uma pessoa chega até você e diz que é sexual, você não vai patologizar ela. Só que não foi isso a minha experiência. Dentro dos meus profissionais de saúde, todos viraram, olha, não, vai fazer exame de dosagem hormonal, vamos botar hormônio em você, porque com certeza isso vai se resolver, você deve ter algum problema aí. Apesar dos dados estarem todos dentro do esperado, né, algo está acontecendo. Então, quando a gente diz, olha, a gente quer que isso saia, não é porque a gente não entende que existam, sim, questões que pessoas que inclusive possam precisar, né, de um acompanhamento clínico, de um acompanhamento médico naquela questão, ou que existam desregulações que possam ser reguladas, mas porque a gente sabe que ainda hoje as pessoas vivem cercadas de preconceitos. E muitas vezes a gente passa esse preconceito, né, para outra pessoa. Porque eu falo, olha, se há 10 anos atrás você já tinha um manual dizendo não é para você pegar uma pessoa que chega até você e diz assim, eu sou sexual, e você considerar ela como uma pessoa que tem esse transtorno, por que ainda hoje a gente tem pessoas que vão procurar profissionais de saúde e profissionais de saúde viram para as pessoas e dizem assim, ah, mas você tem um transtorno. Porque assim, isso é comum. Eu conheço pessoas que vão procurar por exemplo, né, o coletivo sobre a sexualidade falou assim, olha, eu estou fazendo hormonização há 7 meses e nada mudou. E a gente fala, olha, né, não mudou porque provavelmente não vai mudar. Você provavelmente teria uma mudança do seu comportamento porque você tem uma dose de hormônio no seu corpo que vai causar provavelmente uma mudança de comportamento, mas o que você está querendo que mude, talvez não vai mudar. Porque não é isso que vai mudar. Né, eu sempre falo, olha, eu vou tomar... A gente tem algumas coisas, né, que acontecem, sim,
com presença ou não de hormônio, presença ou não de medicamentos. A gente tem medicamentos que interferem na bioquímica do corpo, e a gente sabe como isso afeta a vida das pessoas. Inclusive, existem pessoas que passam a se identificar como assexuais justamente pelo uso contínuo e permanente de algum tipo de medicação. Então, eu acho que é uma discussão assim, muito mais complexa, que demanda um pouco mais de sensibilidade. Eu sei que tirar não adianta, só que eu sempre falo, olha, o problema é que aquilo, você que está do lado de cá, né, ou você que se sente colocado como uma pessoa apontada como um transtorno, é muito desconfortável. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, sobre. E uma coisa que me incomoda até hoje é a bissexualidade ser considerada um sintoma de alguns transtornos mentais. Eu falo, isso, gente, isso, assim, ó, isso me remói de uma forma absoluta. Porque eu acho Mas cruel. Pode falar, quais Maria. transtornos? É que eu sou Por exemplo, psiquiatra, né? quando a gente pensa na bipolaridade, a gente ainda vê as pessoas usando a bissexualidade como um sintoma de bipolaridade. Na verdade, assim, o que mais o que é dito é mais como hipersexualidade. Sim. Mas eu Não, compreendo o que o Walter está falando. É o eu uso também entendo. a ciência é Como maravilhosa, o problema são seus seguidores. é, Entende? Porque a queixa que o Walter está apresentando, Walter, inclusive a gente fez um episódio falando da importância da formação do profissional da saúde, porque infelizmente a gente não dá para dizer que o profissional da saúde está preparado com seus cursos de base, inclusive na psicologia, a atender e compreender as especificidades do espectro sexual. A gente tem relato, sempre tem queixa das letras, da lésbica, do gay, do homem trans, da mulher trans, quando vai procurar ginecologista, urologista, psiquiatra, psicólogo. Então, isso é revelador que olha quanta gente não está sendo respeitada na sua identidade e mal orientada, acima disso, a partir de uma opinião pessoal, porque a ciência, como você disse, está lá especificando cuidado na hora de avaliar, porque não é uma doença. Mas eu isso é acho que a importante, gente você está está falando. falando bastante de estigma, né? Assim, e aí, Arrasou, Mar. assim, é claro que os profissionais de saúde não deveriam, obviamente, né, incorporar estigmas, mas, assim, isso acaba acontecendo justamente por uma falta de educação sexual. Por isso que eu acho que quando a gente ouve o termo assim assexual, né, não sei, acho que de uma forma geral, quem não lida assim, que não, né, não sei, acho que de uma forma geral assim, sei lá, uma visão quando ouve o termo assexual é como se a pessoa tivesse uma aversão sexual. E não é isso, né? Mas assim, o termo em si, assexualidade, é como se fosse assim, é uma aversão, né? É contra o sexo, né? Não olha para isso, está distante disso, e uma aversão no sentido muito negativo até, né? Uma visão negativa com lidar com o sexo. E, na verdade, estigmatizante e estereotipado, né? é isso. Quando né, o termo assexual especificamente, ele foi usado e foi assim mantido porque se entendia que era o termo mais neutro à época para se falar sobre uma identidade assexual, assim. Porque era um termo que imediatamente não emulava, não trazia nenhum tipo de resposta sobre o sexo, né? Porque é isso, quando a gente, por exemplo, eu sempre falo, quando eu comecei a me entender como sexual, a ideia de sair para um simples encontro com uma pessoa que não era sexual era completamente assustadora para mim. A ideia de estar próximo a alguém e pensar que eu poderia voltar a ter uma intimidade sexual com alguém era apavorante. E por que isso? Foi muito mais. E eu falo, as minhas experiências com sexo não foram frustrantes, não foram assustadoras. Foram sempre consensuais, muito por curiosidade. Eu era um adolescente muito curioso, então eu queria entender o que eu não estava sentindo, que todo mundo sentia, e todo mundo dizia, não, transa que até uma hora você vai sentir. Eu pensava, caralho, tipo, não enche essa barra para passar de nível.
Só que justamente esse espaço de não acolhimento foi o que me deu um arrepio. Não foi nenhuma experiência frustrante, não foi uma experiência assustadora, não foi uma experiência violenta. Bom, é violento também, mas um outro tipo de violência. Foi um espaço de não me sentir pertencente. Eu só consegui fazer, sei lá, vamos dizer assim, um reencontro e paz com isso dentro da sexualidade, conversando com outras pessoas assexuais que praticavam sexo, e a gente sentava para conversar e trocar experiências. Porque eu confesso, assim, para mim, pessoalmente, né, e eu não acho que seja culpa de ninguém, assim, mas para mim, os profissionais de saúde que eu busquei falharam comigo lá atrás. Hoje, eu tenho profissionais que são incríveis, mas lá atrás, quando eu sentava para conversar, a primeira coisa que me diziam, não, mas isso não existe, você com certeza tem um trauma. E a gente passava semanas discutindo coisas que é aquilo, né? Aquele embate. Você fala, olha, mas eu tô te falando que isso foi assim. Não, mas é porque então. E eu acho, sim, a gente discute sempre o preparo e aprimoramento. Ainda bem que a gente não está falando de profissional de direito, senão estava lascado aqui, porque se vocês acham que é só profissional de saúde que precisa ser melhor, aprender melhor a lidar com as pessoas, gente. E é isso, né? Eu acho que a gente vai aprendendo. E eu concordo, Marina, assim, eu concordo com você no sentido, e você e com o Rafael. Eu acho que a ciência é, sim, muito legal, muito incrível. Eu sempre falo, olha, eu não consigo pensar em uma pessoa que é assexual e ler, quando a gente lê algum dos transtornos, e você, em boa fé, dizer, você tem um transtorno. Porque não, se você lê, você fala assim, gente, mas a gente está falando de coisas diferentes, obviamente. Só que ainda assim não é o que acontece, né? A gente tem dentro da saúde é uma área que ainda é um campo de embate político. A gente tem corpos de pessoas intersexos que não estão respeitadas. A gente tem corpos de pessoas trans até hoje que não são respeitadas. Eu acho que essa discussão ela vai acontecer muito menos pela ciência, mas muito mais porque a gente tenta usar, né, da ciência para em má fé para ter uma posição política ali que a gente sabe que hoje não é sustentável. Para excluir, para marginalizar, para... Não, exatamente, né? Para trazer um discurso normativo que... Por isso que eu adoro um dos conceitos de saúde do SUS, equidade. Eu amo essa palavra em saúde. Igual para igual, mas é diferente para quem não está igual, entende? Isso é muito individual. Bom, gente, já demos 1h e pouco, foi um papo muito legal. Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que faltou ser debatida? Ana, Marina, Tereza, Walter? Eu só gostaria de lembrar, e Walter, gostaria que você colaborasse para essa minha lembrança, que assexual é diferente de assexuado. Assexual é diferente de assexuado. O termo assexuado, ele já foi usado no Brasil, mas pela comunidade assexual ele é considerado um termo ofensivo. Ele é considerado ofensivo porque, né, a gente tem uma ideia de reprodução assexuada. Então, as pessoas Assexuado é a planária. Exatamente. Amei, gente! Nossa, você resgatou essa, hein? Arrasou! Caramba! É verdade, é muito... Não, é uma questão Lembrei de até do reprodução. desenho dos livros de biologia. Não, gente, uma coisa que foi legal que o Walter falou, que eu insisto, vocês sabem, né, gente, quando eu falo aqui muito no coletivo, quando a gente fala da homossexualidade, eu lembro dos meus amigos psicólogos e psiquiatras que não se analisa a homossexualidade, não se analisa a pessoa assexual, a sua orientação, entende? Isso não é um problema. Vamos analisar a depressão, não se analisa o que não é analisar... sofrimento. Não se analisa o que não é problema para a pessoa. Exato. E se for se a problema, pessoa não está falando que é um sofrimento para ela, não é para entrar numa questão sua. Exato. Né? E se caso ela traga, vamos só enfatizar uma coisa que o CRP defende muito, que é a questão da cura gay, porque atinge todas as outras letras. E mesmo que o paciente chega com uma orientação e uma identidade que causa sofrimento, você não vai trabalhar uma questão de reversibilidade, de reversão. Você vai trabalhar o paciente aceitar a sua
identidade, explorá-la sem sofrimento, porque não é um problema. A associação que a pessoa faz socialmente com a sua orientação é o problema. É o estresse de minoria, como a gente sempre... Então, só esse recadinho que eu gostaria de deixar para os clínicos práticos. Vamos procurar, sabe, pelo em ovo. Perfeito, gente. Eu amei, assim, amei também. demais. Achei riquíssimo. Fazia tempo que a gente queria trazer esse tema. E, assim, bora marcar outros. Eu acho que esse tema tem muita repercussão, dá pra gente falar de várias coisas. E obrigada, muito obrigada, Walter, por ter vindo. Foi, assim, incrível. Não, eu que agradeço. Peço desculpas por qualquer confusão. Eu confesso assim, eu sou uma pessoa meio perdida e às vezes eu vou atropelando algumas coisas. Então, acho que quem estiver só ouvindo talvez possa ficar confuso. Não, a Sinto gente muito, se gente. atropela, Boa então, sorte. sim. E é Faz isso que parte. funcionou. O coletivo está no terceiro ano, Walter, se funcionando com esse lado, tipo, volta, Funcionando. Os coletivos gostam disso. Exato, e a gente vai, a gente se atropela, a gente volta e a gente fala, refala enfim, e começa outra coisa. E a Compasso arrasa na edição depois também. Depois eles fazem alguma coisa lá que dá certo. Tá certo. Mas Obrigado, muito viu, Walter, pela obrigada dividir. Não, né? eu que Obrigada agradeço. Obrigada, Walter. Você toda a acrescentou informação. muito. Obrigada, você acrescentou muito. Bom, pessoal, então foi esse mais um episódio do Coletivo C. Muito gostoso estar aqui, né, com os amigos e convidados, amigas e amigas, discutindo temas tão pertinentes. Gostaria de encerrar esse episódio falando da importância do quanto a letra A trouxe para uma discussão, agora falando de uma área clínica da sexologia, que é justamente esse questionamento de erótico, de afetivo, de perceber que nós temos liberdades e amores diferentes, e a construção é muito individual. Não se acha um estranho porque apontem, tenta entender o que você acha estranho e por quê, né? Quem apontou e falou que você está estranho por não pertencer a uma maioria? O exemplo que o Walter usou, que eu gostaria de falar, se sexo então for considerado apenas relação pênis e vagina, gente, eu sou virgem zérrima. Bom, é isso. Vocês sabem onde localizar a gente, né? Três temporadas seguidas. A gente está nos streaming tudo. Deu trabalho no Google, então vão lá curtir a gente, dar estrelinha na Apple, divulgar para as amigas e tudo. Vão ouvir os outros episódios. O nosso Instagram é @coletivoc. O nosso site eu nunca me lembro. Ana, por favor. www.sexualidadeesaude.com.br. Isso mesmo. E o Coletivo Ser nos streamings de sons, né, de áudios e de músicas e tudo mais. E eu mais uma Walter, obrigado. você quer fazer... Quer divulga falar seu redes, arroba, divulgar, por favor. Divulgar minha arroba. Gente, não sou bom nisso, mas olha, se alguém tiver qualquer interesse sobre discutir alguma coisa sobre sexualidade, recomendo procurar o Coletivo Abrace. Nós não somos o único coletivo que fala sobre sexualidade no Brasil, felizmente, mas dá uma mensagem lá, a gente tenta ajudar. Talvez tenha uma pessoa um pouco mais organizadinha do que eu para responder na hora. Qualquer dúvida, então vai ficar um pouco mais fácil. E é isso. De resto, acho que eu posso dizer gente, sei lá, né? 2021, acho que a gente já passou da hora de ver como todo mundo é normal e ninguém é normal. Bola pra frente. Arrasou. E desculpa qualquer coisa, Walter, a gente é meio assim. Beijo, pessoal. Só falar que o Bernardo não estava aqui hoje, vocês vão sentir falta dele, né? É verdade, Bernardo tadinho, tava lá, tá lá, né? Lentinha, tristinha no canto, não é Covid, tá, gente? Mas sim, fez falta. Um beijão, pessoal. Um beijo. É isso, vocês insuportáveis. Gente, que saco, esse foi uma bosta. Gente, a Ana!
É Vazou. Ana difícil. cortando, ó. É que é difícil. Tipo, vem o pensamento, se eu não corto, tipo, eu não Ela esquece, consigo, eu amiga. Depois esqueço. eles editam, ela esquece. E foi igual o negócio. O que você falou? Mono. Não, tinha sido o que ele tinha falado. Não tinha. Monodissidente, não é? Uhum. Monodissidente, é isso? Foi. O termo que eu usei é monodissidente. Foi Porque esse. Então tá. Então foi. Tá vendo? Eu esqueci que era o termo. Eu queria saber qual era o termo, esqueci o termo, pergunto sobre o termo e depois falo que não é. É isso. Tipo, tá tudo certo. Tá tudo certo, bem. brigadão, viu, Gente, Walter? amei. Real, Gente, eu que assim, foi muito legal. agradeço. Muito obrigado. E é isso, né? Se cuidem aí, juízo, precisando de qualquer coisa, é só também. chamar. Tinha mais uma coisa que eu acho que a gente podia ter falado, que é sobre essa questão da pandemia, o tanto de gente que é assexual conseguiu ficar no conforto, assim, se encontrar dentro da pandemia e se permitir esse lugar. Porque eu vejo isso muito com as minhas pacientes trans, que estão se assumindo trans, depois, assim, agora, no meio da pandemia, porque não tem que encontrar família. Mas eu acho que aí tem um tema só disso, porque ao mesmo tempo as pesquisas mostram LGBT sofrendo mais violência. Então. Eu ia falar, eu acho isso até meio complexo, assim. Até isso é porque, outro como tema. tudo, né? Eu sou do direito, então para mim tudo é cinza. Tudo é. Porque tem uma questão, por exemplo, é muito esperado de que pessoas assexuais se sintam satisfeitas e não deveriam sentir solidão durante o isolamento, né? Você fala, gente, mas é isso, você pode não sentir atração, isso não quer dizer que você não goste de ter contato com pessoas, isso não quer dizer que você não sinta O carência. isolamento afeta É também. diferente, Não, mas isso é um tema. Legal. Mas é um tema, é uma coisa para puxar, porque já 2 pessoas vieram falar comigo uma da UOL, a outra da Folha, para eu dar Mas entrevista sobre isso, e eu falei, não vou dar, e eu passei o contato do Walter. Olha, eu vou dizer que eu tenho amigas que são trans e estão no momento de transição e se sentem muito mais confortáveis. E eu acho que, inclusive, até um recorte específico, né? Porque, por exemplo, tem a questão da passabilidade, o momento da transição. Eu tenho vários amigos trans que viveram a transição assim em público e você via como aquela pessoa estava fragilizada. Sim, Né? sim. Então, eu acho que é tudo assim, tudo muito complexo, é tudo muito delicado. Mas sim, eu tenho amigas que, por exemplo, sentem como uma borboleta, estão só esperando assim para romper, sair na rua do tipo, olha, sou a linda mulher, nasci aqui durante a pandemia, Nasci durante a minha pandemia. nova fase. Ai, que legal. Botar o corpinho para desfilar, né? Também acho que tem também. Para desfilar. Sim, também acho. Acho que é tipo, isso está muito presente. Mas acho que é um tema que podia ser abordado também, assim, de conversa. Eu tinha pensado em mais um, mas agora fugiu. Mas a gente convida a Walter de novo, inclusive. Problema, tá? gente. Dessas fluidez, esses temas são bem legais para a gente discutir. Então, olha, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Aproveitem aí o sábado. Vou sentar para jogar um pouco de videogame e tomar chá. Beijos para vocês. Beijo. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. tchau. Gente, eu preciso comer, tá? Gente, eu mas acho e que o ficou... Perguntes a Coletivos? Mas será que não ficou grande? Sabe o que eu estava pensando? Se a gente deixasse o perguntas para quando a gente grava só a gente. Eu acho que talvez fosse melhor. Acho. Porque ficou meio grande, senão vai ficar muito longo. Mas foi legal, né? Mas a Nossa, Luísa gente, falou eu que amei. não... Que, eu acho que não ficou grande, não, porque eu errei. Não era 1 minuto... Humanas, né, gente? Não era 1 hora e 15, era 50 minutos. Mas deu 1 hora e pouquinho agora. Vocês que sabem. Mas eu acho que ficou legal. Não, acho que ficou legal. Ficou bem denso, assim, com bastante coisa e tal. Ele é bem inteligente, ele fala super bem, né? Eu já tinha participado de uma mesa com ele. Eu dei graças que vocês chamaram ele, porque ele consegue passar de uma maneira bem clara, sabe, objetiva, porque teve outros assexuais que estavam nessa mesa, gente, que, sério, tinha uma diferença no discurso, que daí, aí é foda a questão, eu entendo até como profissional, porque uma daquelas pessoas, tinham 4, uma delas apresentava um discurso não
de critério diagnóstico, não de tipo do Walter. Então, tipo... Eu saí de lá falando, tá deprimidíssima, essa me estocou. Então, nossa, fiquei bem mais tranquilo, que eu estava só preocupado que fosse aquela coisa, nossa, minha libido foi embora. Ele é leve, ele fala de forma leve. É leve, e esse assunto precisa de alguém Ele assim, fala para não de forma ficar associado justamente a uma coisa ruim. Legal. Bom, Beijo, bom, gente. gente, sempre um prazer estar aqui com Amei vocês. também. Ai, gente, sempre muito bom, viu, estar aqui com vocês. Gente, foi Arrasou. aniversário da Ana. Você gostou, bonitinha, 39. do meu vídeo para o seu bar mitzvah? Adorei, adorei. A Manuela adorou. É o meu alter ego, Sara Rebeca, professora de hebraico do Sion. Muito bom. Shana Tova. Eu adorei, gente. A gente estava super afiada hoje. Você tá... Super. Oh, você arrasou, Você tava? gata! E a live grossa. Gente, ai, gente. Eu amo esse porque tema, eu gente. atropelei. Eu Você atropelei. gosta? É, porque tá mega ligado com essa sexo na questão parafilias e... sim. Eu só contando os causos. Não, você arrasou, E eu foi muito bom. atropelando. Tipo, eu só no trator ali. Mas Tá tudo bem. bom. Arrasou, gente. Muito Tá ótimo. obrigado. Obrigado, Lu. Beijo. Beijão, obrigada. Beijo.